Pode ser, meus irmãos, um prazer estarmos aqui novamente, novo trimestre, ano novo. Então vamos estar estudando o livro de Jó, um livro que tem muito a nos ensinar. O comentarista é o pastor Nilton, com conhecimento vasto, escreveu a lição em detalhes e hoje é a lição de número 5. E para acompanhar comigo está aqui Elias, do Parque São Vicente, que fará junto comigo, né? Esse bate-bola, né? Essa conversa boa, discussão sobre essa aula, com o intuito de agregar para os nossos irmãos que no próximo domingo vai lecionar essa lição. Né, irmão Elias? Pai, são irmãos e irmãs, é uma honra estar com o irmão Nilson mais uma vez, né? E vamos ver o que essa lição nos reserva, porque o tema ele parece não ser polêmico, mas ele é um pouco polêmico, né, irmão Nilson? Verdade. Lamentação sim, murmuração não. Parece que é mais tranquilo, mas o tom de Jó aí dá um peso, né? Dá um peso. Então, que o Senhor nos abençoe aí e a gente possa contribuir com o subsídio dos irmãos nas igrejas. Antes de iniciar essa videoaula, nós vamos reforçar aqui aos nossos irmãos que esse canal do YouTube, do Caped, tem sido bênção para as muitas vidas. E o que a gente percebe é que alguns irmãos, às vezes, não têm feito inscrição nesse canal. Então, assim, se inscreva no canal, comente as aulas, se você gostou ou não. Né? A negativa também é bem-vinda, porque vai fazer com que a gente melhore um pouco mais. E compartilhe também essas aulas. Você pode se inscrever lá, acionando o sininho, que toda vez que tiver uma nova videoaula, você vai ser notificado, tá bom? Também tem o nosso canal no Instagram também, que os professores... Comente lá, o pastor Levi já postou as lições, né, do próximo trimestre, tem os comentários, tem as aulas lá, então sim, curta, compartilhe, seja canal de bênção para outras vidas também. Então, como o irmão Elias já deu start aqui, a lição de número 5, que tem como título bem sugestivo, o pastor Nilton foi direto no assunto, e tá, lamentação sim, murmuração não. Então, nessa videoaula de hoje, junto com os irmãos, nós vamos aprender a diferença entre murmuração e lamentação. E há uma diferença absurda, né? Nós vamos aprender que Jó, ele não murmurou, ele lamentou, que faz toda a diferença. E às vezes nós também precisamos aprender isso como cristãos, servos do Senhor. Que no momento de luta, de dor extrema da nossa alma, nós vamos poder expressar isso, verbalizar isso, mas não como uma oração, mas como lamentação a Deus. E aí já vou começar com o texto-chave, já vamos dar o start aqui, que o pastor Nilton deixou para a gente aqui, que está no livro de Jó, no capítulo 10, versículo de número 1, que está assim o texto-chave. A minha alma, olha para você ver, né? A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. É uma lamentação num nível profundo, não é mesmo? Jó, ele foi extremo. Ele falou, olha, tudo que eu vou falar a partir de agora, entenda. É de acordo com a dor que eu estou passando, né? Ele fala, a minha alma tem tédio da minha vida. E tudo que eu for dizer agora, não leve em conta, porque é a expressão do meu sofrimento. E o sofrimento de Jó não era para poucos. Não. Aliás, nunca foi para ninguém, né? Mas, falando assim, não era para poucos. Então ele falou, olha, leve em consideração o que eu vou falar, porque quem está falando aqui é alguém que está sofrendo. Com e dor extrema, de acordo né? com o meu sofrimento, ele fala, eu vou falar. É do fundo da minha amargura, eu vou falar do fundo da minha alma. E nós já vamos entrar adentrar dessa aula né, no profundo, e algo que a gente precisa desmistificar, essa inverdade. Porque não é... Porque assim, é uma aula prática, então a gente precisa né, fazer a aplicação dela prática. Para quem serve para mim? Criou algo no nosso meio que o crente ele não pode lamentar. Ele não pode falar das suas dores. Pelo contrário, nós temos um Deus que nos ouve, que inclina o seu ouvido ao ouvir o aflito ou necessitado. Então, assim, num momento extremo da tristeza da nossa alma, nós temos mesmo que falar com ele. E nós temos que verbalizar. E assim, não aquelas palavras bonitinhas, né? Sabe, parece o fariseu. Das músicas de hoje, né? Isso. Não, é falar mesmo, tô com dor mesmo, tô triste mesmo, tô revoltado mesmo, né? Mas nós não podemos se confundir. É murmuração com lamentação. E aí nós vamos já entrar aí. E aí, ele deixou para refletir para nós.
Eu gosto das frases para refletir, que é para isso, né? Para a gente refletir. A murmuração afasta o murmurador de Deus. Olha para você ver. Olha o oposto, na outra ponta tá. Enquanto a lamentação expressa desespero diante dele. Exatamente. Olha a diferença. Murmuração nos afasta. É pecar contra Deus, nos afasta Sim. da presença dele. Já a lamentação é um desespero da nossa alma, que a gente deve falar com ele, expor diante dele. Não é isso? Exatamente, irmão. E uma das coisas aqui que a gente precisa entender, né, falando desse assunto aí, que pegando para refletir, a lamentação, ela é bíblica, ela é ensinada, né? Inclusive, os mortos, quando morria alguém, tinham os lamentadores, pessoas que lamentavam por aquela morte. Era até uma espécie de, vamos dizer, de... Era como se fosse... Era pessoas profissionais, né? Contratava lamentadores por aquele morto e tudo mais. E lamentações você vai encontrar os saltérios. O saltério está cheio de lamentações. A gente perdeu, vamos dizer assim, irmão, com essa nova, não é nova teologia, né? Com a desvirtualização da teologia, o desvio teológico que aconteceu, que nós estamos vivendo hoje, e com esse mundo gospel, né, latente que nós temos hoje em dia, e que prega, principalmente na voz aí, as irmãs não me levam a mal, mas na voz das mulheres, que prega super mulheres, né? Incapazes de chorar diante da prova, eu não vou chorar, eu não vou fazer... Irmãos, a Bíblia é o contrário. Não existe super crente. Que você se derrame diante de Deus. Seja humano, né? Humano, né? Você é humano, né? Que você se derrame diante de Deus. Que você abra o seu coração. Eu gosto de uma passagem onde Deus vai falar com o povo de Israel, que o coração deles estava duro, e ele fala que era coração de pedra. E ele fala, dei-me o seu coração de pedra, que eu lhe darei um coração de carne. Ou seja, eu quero que vocês expressem a sua humanidade, o seu sofrimento, sua angústia, sua dor. Eu quero seus lamentos, que vocês apresentem essas coisas para mim. Que um coração endurecido, ele murmura, mas ele nunca lamenta. Mas murmurar ele vai. Mas vai murmurar. Então, vê a questão aí. E o saltério inteiro é lamentação. Olha, eu costumo dizer que poucos homens foi homem como Davi. Na Bíblia, a gente olhando assim, poucos homens foi cabra macho mesmo igual Davi. Mas era uma característica de Davi. Davi era um dos caras que mais lamentava. Pega o Salmo por causa do pecado dele. Salmo Aquele 51, lamento, né? o Salmo 51. Verdade. Ele rasga a alma, né? Ele é sincero diante de Deus, Davi né? era extremamente sincero diante de Deus, sem máscara, sem filtro, sabe? Era extremamente sincero. É isso que Deus quer. Você já tocou, Elias, eu acho importante. Isso é importante para que a gente compartilhe com os irmãos, os professores que são formadores de opiniões, que vão dar essa aula no próximo domingo. E por que nós estamos comportando desse jeito? Aonde foi que a gente se perdeu? Você falou, onde que foi na teologia aí, ou na não teologia, que a gente se perdeu, que a gente criou isso do super crente que não pode lamentar, que não pode falar o sentimento da sua alma. Falar não para os irmãos, falar para Deus, né? Para Deus. Que essa é a diferença, né? É para o exato, Senhor. irmãos. Eu tenho total liberdade, ele me deu acesso a isso, né? Ali na cruz foi aberto o acesso para mim, para poder falar diretamente com ele, expressar para ele toda a minha dor, a minha alegria. E por que nós criamos isso? Das coisas boas, a alegria, a gente se expressa. Nós exaltamos ao Senhor, louvamos, adoramos a Ele, mas no momento que a gente é para expressar a nossa alma, a dor da nossa alma, a gente não faz, porque a gente fica com medo. Aí entra a questão. Aonde que é murmuração e o que é lamentação? Dá para trazer essa explicação aí, a luz aí, para nós, e já está aí, né? Já está aí, só né? para ter essa diferença. Acho que essa é a questão, que o crente fica assim, ó, aonde que vai ser murmuração, para mim não entrar nesse caminho, nessa linha, né? Para mim não chegar aí. O que é lamentação, o que eu posso lamentar, que é lamentação, que é bíblico, e não cair na linha da murmuração. A diferença de um para o outro. Acho que o irmão, ele... Foi feliz aqui, né? Ele foi bem feliz nessa parte aí. Ele trouxe alguns exemplos aí sobre essa questão do que é murmuração, no dicionário e tudo mais. Mas é simples. Quando nós vamos para o povo no deserto. Eu gosto de falar. Simples. O povo no deserto, eles lamentavam ou murmuravam? Qual era o tom deles? Olha, tem uma parte ali que eu sinceramente, que é difícil de você engolir, quando o povo fala que lembra das cebolas. Olha onde chegou, cara,
de lembrar das cebolas do Egito. Meu Deus. Com toda a providência Comendo o divina. maná que caía do céu fresquinho. Não guarde, tá? Porque eu vou te dar fresco. Não fica comendo coisa guardada, não. Maná fresquinho, codorniz e tal. E o povo lembrava que a vida no Egito era melhor e que lembrava até das cebolas do Egito. Ah, você lembra das cebolas? Então, assim, murmuração é você ser... É uma expressão da ingratidão, irmão. A murmuração, ela é a expressão de ingratidão perante Deus. A lamentação, não. Lamentação é a expressão de um coração sincero, que, aliás, eu tenho até um Salmos que diz isso, né, que um coração sincero e quebrantado, né, contrito e quebrantado diante de Deus, que Deus não dispensa. Então, uma coisa é você se apresentar perante Deus de coração sincero. E detalhe, às vezes quando você também está meio exaltado, Deus sabe do que vai na sua alma. Claro. Você acha mesmo que você vai esconder o que vai na sua alma para Deus com palavrinhas bonitas? Oh, meu Senhor, céus. Deus olha para você e fala, mas eu sei qual é a palavra que você queria soltar aí, viu? Então, perante Deus, com respeito, com reverência, apresentar os nossos clamores, nossos lamentos perante Deus. Eu gosto das orações da Bíblia, que é uma das coisas que a gente também, eu sei lá, a gente é muito fariseu nesses pontos, né? Na hora Eu ia de falar orar. agora do fariseu, Nós somos muito da fariseu oração, na né? oração, no momento da oração. E você vai pegar as orações na Bíblia, cara, quando você vê aquela oração mesmo ao Deus da vingança, né? Se eu não me engano é Salmos 94, se eu não me engano, uma oração ao Deus da vingança, né? Que é a oração também, quando você vai no livro de Abacuque, o tom da oração de Abacuque, o tom da oração de Isaías, o tom da oração de Jeremias, com Deus era como? Até quando, Deus? A sinceridade, né? Senhor, até quando isso vai acontecer? E não é murmuração. Não era desrespeito, não era murmuração. Era a expressão, Senhor, me desculpa, quem sabe da eternidade é o Senhor sabe do dia de amanhã. Eu não sei. Mas na minha não estou entendendo infinidade, nada, não estou aguentando, está doendo. E não suporto mais. A pergunta que eu faço ao Senhor, Senhor, até quando isso vai acontecer? Esse até quando era um início de oração de todos esses homens. Profeta Isaías, Jeremias, Abacuque, todos começavam para Deus, Senhor, até quando? Aí você vai ensinar esse tipo de oração, né, para as pessoas que chamada de oração imprecatórias, né? Orações imprecatórias. Não se ensina em orações imprecatórias. Olha, na minha experiência aí, desde os meus 14 anos, eu nunca tive um ensino de orações imprecatórias. Eu nunca vi um culto ensinar oração imprecatória. Eu nunca vi um pastor, um teólogo sentar num culto de ensino alguma coisa e falar, irmãos, vou te ensinar orações imprecatórias. Irmão, a Bíblia está lotada desse tipo de oração. Só que hoje em dia é o que nós falamos, irmão Nilson, o super crente, esse evangelho que nós somos, que nos faz super crente. A tonalidade das músicas evangélicas é totalmente diferente. Vai para os hinos da harpa e pega as músicas evangélicas. Qual é a principal diferença deles? Nos hinos da harpa, o cantor está se derramando perante Deus. Nas músicas gospel de hoje em dia, eu sou potente, eu sou forte, eu sou o cara diante de Deus. Por que eu preciso de Deus se eu sou tão forte, se eu sou o cara? Então você vê o tom que tomou, o rumo que foi tomando as coisas, né? Eu vejo isso, Elias, pelos extremos. E aí entra a vida, a Bíblia nos ensina, a gente precisa ter equilíbrio em tudo. E os extremistas fazem isso. É aquela coisa, por medo da lamentação, cruzar a linha da murmuração, o que faz? Ensina, como você falou, não faça. E aí, ao contrário, é o murmurar demais, diferente de lamentar. Então é um extremo. Tem que ter o equilíbrio. Eu posso sim lamentar, mas como você falou, o que é lamentar? É expressar exatamente o que você falou. Você acabou de citar agora, homens de Deus da Bíblia, até quando, Senhor? Até quando, Deus? E a gente fala, será que é pecado? Fala, Pecado, não é pecado. Não. Senhor, até quando essa prova vai durar? É óbvio que nem sempre Deus vai responder. E Ele não tem a obrigação de responder. Não, e as tá próprias tudo orações certo. imprecatórias provam isso aí. Não tem resposta. E às vezes Ele vai te responder e você não vai gostar também. E às vezes vai falar, não. Para Abacuque, quando Abacuque fez essa pergunta para Deus, Abacuque gostou da resposta? Não gostou. Ele falou, Abacuque, tá Porque ruim? ele falou assim, você vai usar o inimigo contra... Na cabeça... Era inconcebível. Não tem como. Porque assim, a nossa mente ela é finita. A de Deus é infinito. Então assim, é difícil mesmo entender Deus.
mas nós precisamos confiar nele. Entender vai ser um pouco mais complexo para nós, devido à nossa capacidade. Mas nós precisamos confiar nele, acreditar nele, que ele tem um controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele é o maestro. Ele nos criou, ele sabe. Ele está além, ele é transcendente, né? Ele está além, ele sabe. Só que para nós é difícil entender, que a gente quer agora. Por que está acontecendo isso? Jó vai fazer isso. Vai ter resposta? Não, a gente vai ver que depois, enfim, não é o assunto da saúde, ele vai ver, Deus vai aparecer para ele, vai ter o dia, né? E aí não vai ter a resposta, pelo contrário, Deus vai encher ele de perguntas e vai colocar Jó no devido lugar que ele vai... É que a gente precisa às vezes, né? E aí vai entender, e aí vai chegar Jó 42, para todos nós vai chegar o Jó 42. Então, assim, é um momento... Passa. Eu estava vendo ontem, o pastor Nito, ele deixou aqui, ele citou Iago Martins, um pastor, uma benção, né? E ele citou aqui algumas frases do Iago Martins. E eu vi uma pregação do Iago Martins sobre Jó. E a forma que ele fala, né? E alguns assuntos que ele trata, né? Na abordagem. Não teremos resposta para tudo. Claro que não. Deus não tem a obrigação de falar tudo para nós. Ou seja, tudo que nós precisamos saber, ele já foi nos revelado, que é a sua palavra. Exatamente. Às vezes nós não vamos entender, igual assim, Jó, ele não leu o capítulo 1 e 2, ele não sabe o que está acontecendo. Não faz ideia. Ele vai lamentar, que é o assunto da aula de hoje, por várias vezes, mas ele não vai pecar contra o Senhor, ele permanece íntegro diante do Senhor. E o que tudo indica... E aí, irmão, você tocou num assunto que... Veja, ao que tudo indica, Jó nunca soube dessa história, desse capítulo 1, capítulo 2. Gostei. Jó nunca soube disso aí. Eu e você sabemos, porque está escrito tudo aqui. Mas ao que tudo indica, Jó nunca soube disso aí. Deus não só não respondeu para Jó as perguntas que ele fez, como Jó não faz ideia, morreu sem fazer ideia do que estava acontecendo. Puxa. E isso é uma coisa que às vezes a gente até pesa, né, nesse livro, né? Estremece a gente, né? Jó não teve direito das suas respostas, Jó não teve direito sequer de saber qual foi o motivo, por que ele estava ali, né, passando por aquilo. E é interessante que Deus vai e fala assim, é o próprio Deus, né? Capítulo 1 e capítulo 2 termina ele falando, e em tudo isso Jó não pecou contra Deus, Jó não murmurou. Jó não murmurou. Uma coisa que eu percebo aqui, irmão, é que quando Jó começa a fazer essas lamentações, aqui no início do capítulo 3, termina o capítulo 2 com a chegada, aquela situação toda dos amigos, né? Que muda o tom, né? Amigos. Você pode ver, capítulo 1 e 2 é a narrativa. Aí no 3 começa a poesia hebraica, que é diferente, a gente não entende, né? E fala que eles ficaram por mais 7 dias em silêncio. Ninguém ousou abrir a boca para Jó. E quando Jó abre a boca, é aqui, o capítulo 3. Eu tenho a impressão que isso aqui não tem nada a ver com eles. Ele não está... vamos dizer assim, lamentando para os seus amigos. Essa lamentação não é para os seus amigos. Não. Essa lamentação aqui não é dirigida a Deus. Ela não é dirigida a Deus. Isso aqui é como Jó mesmo falou aqui, que o irmão colocou no texto-chave. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. E Jó fala, eu estou falando comigo mesmo. Aquele era o momento de Jó. Não tem nada a ver com seus amigos. Os amigos vão entrar depois. Mas essa lamentação aqui não é feita para os amigos. Olha, meus amigos, minha situação. Não, não é. E também não é feita para Deus. Porque você concorda que Jó pegou pesado? A sinceridade da alma de Jó de forma expressa. Para ele mesmo. Era um questionamento existencial. Era uma questão existencial. Gostei. Não tinha nada a ver com murmurar para Deus e nem para a presença de seus amigos. Era então, crente pode ter crise existencial, irmão Elias, diante dessa situação? Olha, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu já tive alguns, vamos dizer assim, alguns momentos na minha vida de infortúnios, vamos colocar assim, né? Alguns infortúnios, inclusive de questão de injustiça extrema, que, sinceramente, você chega num ponto, você, sabe, aquele limiar da vida que você pensa em algumas coisas, mas eu vou te falar uma coisa. Nunca estive, e em nome de Jesus, eu nunca terei numa posição igual a do Jó. Jó tinha todo o direito de ter essa crise. Eu, nos meus problemas do dia a dia, graças a Deus, eu não tive esse direito, nem, vamos dizer assim, chegou nesse ponto. E, como eu estou falando, eu já passei por situações de injustiças mesmo, injustiça verdadeira, de você olhar e falar bem assim, olha, e aí você entrega na mão de Deus e fala, deixa que Deus cuide. E Deus cuidou. Mas a questão de Jó aqui é diferente.
Jó fala que ele acordava na noite assombrado por Deus. Ele não tinha direito sequer de dormir. Ele fala que quando o sono vinha, que era uma coisa bem rara, quando o sono vinha, que Deus, aí é ele dizendo, que Deus o despertava com seus terrores. O Senhor me acorda com seus terrores. Tem alguns teólogos que eles vão, para poder, para a gente entender a que nível de tudo, da enfermidade de Jó, alguns vão dizer que vermes entravam e saíam. E saíam da sua carne. Da sua carne. Agora imagina uma pessoa numa situação de vermes entrando e saindo na sua carne, que o corpo inteiro, nessa situação, dores extremas, um psicológico extremamente abalado, onde ele fala, tem até uma passagem que ele fala que parece que tinha, sei lá, né, parece, é como a gente conjectura, né, parece que tem alguma força sobrenatural que é capaz de ouvir o pensamento dele, que tudo aquilo que ele pensava, ele fala, tudo que eu penso, logo me sobrevenho. Ele fala, se eu pensar qualquer coisa ruim aqui, tipo, só falta essa parte da perna acontecer isso. Pá, era automático. Parecia que tinha alguém ouvindo os pensamentos dele, escutando os medos dele e aterrorizando ele. Jó fala assim, eu estou sofrendo um ataque psicológico de uma dimensão que eu não consigo entender. E ele estava certo. E estava certo. A pergunta é, aí entra a questão nossa. A gente não pode, nós não podemos esquecer, meus irmãos, nós somos seres espirituais. Exato. Nós não podemos esquecer. Nós somos humanos, somos carnais, só que somos seres espirituais. E a gente precisa ter isso, essa comunhão com o Pai, para que a gente possa entender, discernir essas coisas. Sim. Quando é uma coisa natural e quando não é. Boa. E talvez está faltando isso na gente, irmão Elias, porque quando nós nos aproximamos mais do Senhor, diante do Senhor, em oração e lamentação também, nós vamos galgando essas posições de intimidade com o Senhor. E mais próximo dele, nós vamos desenvolver o discernimento e saber espiritual, o que é natural, que é natural mesmo, já fala natural, e o que é sobrenatural. Exatamente. O que é da parte de Deus para comigo, que às vezes o Senhor, o nosso Deus, ele é pedagógico, como o Pai ele é pedagógico. Algumas coisas são para nos ensinar. Aconteceu isso com o povo. Claro, Deus retira o povo do Mar Vermelho, abre o Mar Vermelho, mas é de propósito. Ele conduz o povo para onde? De propósito, ao deserto. Tem um objetivo nisso aí, no deserto. Tem. Eu costumo dizer, Deus não joga dados. Não. Deus não colocou o povo no deserto à toa. E nós já aprendemos sobre isso. Nós vamos entender, tem um propósito de Deus. E às vezes vai acontecer, a gente precisa ter discernimento. O que eu estou vivendo agora, passando, é de ordem, da parte de Deus para mim? É natural mesmo? Foi erros meus, equívocos meus, decisões equivocadas que me levou a isso? Ou também da origem maligna. É Satanás tentando sobre a minha vida. Então, sim, a gente precisa ter esse discernimento. E só vamos conseguir isso diante do Senhor. Com oração, lamentação também é oração. Exato. Oração diante de Deus. E é como você falou, chegar mais perto de Deus para que Ele dê capacidade a nós, de nós discernirmos essas coisas. Que não dá para ver ao olho nu. Jó, na situação dele, aí é onde Jó atribui a Deus. Tudo que ele não estava errado, né? Mas ele atribuiu tudo a Deus. Ele fala, bom, eu sirvo ao Senhor. Eu sei. Olha a importância de como você... Conhecer o seu relacionamento a Deus, né? com Deus. O conhecimento ele fala, com bom, Deus. O meu relacionamento com Deus é esse. Então eu sei de uma coisa. Tudo que ele me deu foi ele que tudo que eu tive foi ele que deu. Se foi tomado, foi ele que tomou. Se está vindo algum mal sobre mim, ele fala, não pode ter vindo de outra parte. Porque o Deus que eu me sacrifiquei, que eu servi a vida inteira, ele não ia ficar inerte, parado lá, omisso diante dessa situação. Ele fala, isso está vindo de Deus. Então Jó tinha uma plena convicção, em momento algum Jó duvidou. É claro que depois, com um ataque psicológico da parte dos seus amigos, né, que eu vejo aí, tem gente até... Mas o pior que era amigo, irmão. Era amigos, a gente pode até falar sobre isso. Era amigos de Jó, sim. Tá? E verdade, eu sei que é por causa do rumo da que teologia toma, deles, né? O rumo que toma a gente... Amigos se equivoca também, irmão. Amigos se equivoca, tá? Mas por causa disso aí ele começa a duvidar do caráter dele. Ele fala, será mesmo que esses caras tem razão? Certo? Tá razão? A gente vai ver isso nas outras aulas, não vamos entrar, né? Mas ele fala, será que é? Então assim, quando chega nesse ponto, Jó até duvida. Mas Jó tinha uma plena convicção. Ele fala, olha,
do inimigo isso não pode ser. Por quê? Ele fala, o que eu tenho a ver com o inimigo? Ele fala, com Deus eu sei. Com o inimigo eu não tenho nada. Então ele fala, eu sei que o inimigo não pode fazer isso. Se ele fez, foi Deus que permitiu. Então, de todas as formas, já fala, isso é da parte de Deus. Tem um propósito. E não sei qual é o propósito, mas é da parte dele. Ó, eu coloquei uma frase aqui do pastor Jonas Madureira. Eu gosto muito que você também Eu também gosto do Jonas. E olha o que coloca sobre lamentação. Ele fala assim, ó, lamentação é confissão de alguém que, embora continue amando a Deus e crendo nele, tem um dilema que não pode ser mais ser escondido, nem jogado debaixo do tapete. Lamentação, portanto, é coisa de crente e não de incrédulo. É coisa de gente piedosa, mas também de gente humana, demasiadamente humana. Exata. Essa é a palavra. Demasiadamente humana. Que é uma das coisas que hoje em dia, que eu gosto até sempre de comentar, viu, irmão Nilson, que as pessoas falam sobre essa questão. Parece que ser humano é algo ruim. Mas algo ruim, entendeu? A teologia, essa teologia está ensinando humano. Isso, né? Que a gente não pode... Mas não é tudo que nós somos? Nós somos humanos. Tudo que nós somos é humano. Deus nos fez humano. Só que ser humano hoje em dia é ruim. Então vê que ponto que nós chegamos, né? E Jó, ele sabia que vinha da parte de Deus, então Jó vai lamentar profundamente. E a gente falando dessa questão aqui, só rapidão, né? Sim. Sobre os amigos de Jó, que a gente fala assim, que a gente chama até muy amigos, né? Os muy amigos, como diz nossos hermanos aí, né? Os argentinos, os muy amigos. Mas, olha, veja só. Jó estava ali naquela situação. Vem 3 amigos, né? São 3 amigos, vem um curioso no meio que depois até se torna protagonista. Mas eles vêm, meu irmão, você concorda comigo que quando você está muito bem, você é cercado... Eu nunca estive financeiramente bem e tal, assim, eu falo bem, né? Graças a Deus, Deus me mantém, mas vamos colocar aí, eu não sei como que é ser rico financeiramente, mas o cara tá com sucesso ou tá fazendo um sucesso e dinheiro e fama e tal, e aí as pessoas vai multiplicar seguidores para você. Tanto na internet para quem é virtual, para quem é pessoal, amigos vai surgir de tudo quanto é lugar. Pessoa que você falou um oi na infância vai dizer que tinha uma intimidade muito grande com você, que era seu amigo. Mas na hora que você perde tudo, que você está numa situação complicada, cai num vexame, numa vergonha pública, ou seja lá como for, ninguém dá cara. Ninguém dá as caras. Jó era muito rico, fazia jus ele ter muitos amigos. Que pelo jeito não era muitos, era 3. Que de verdade amigos... Se você tiver 2 amigos, seja feliz, você se considera um grande homem realizado, porque ter 2 amigos é luxo, né? Ter 2 amigos é luxo. Jó tinha 3. E por que eu falo que eles eram amigos de Jó? Eles foram os únicos que se aproximou de Jó. E eles... Você concorda que aqueles homens eram tão ricos quanto Jó? Você, sendo extremamente rico, largaria tudo que você tem. Você precisa administrar seu negócio. Você lança seus negócios vão cair. Eu tenho excelentes administradores, ok, mas é o olho do dono que engorda o boi. Essa expressão antiga, né, da minha época de criança. É o olho do dono que engorda o boi. Você largaria tudo e iria numa aventura dessa e chegar lá, ficar 7 dias sem abrir a boca, olhando, porque por causa do impacto, é claro. Dentro desses 7 dias você não foi embora, ficou ali, em silêncio, junto com aquela pessoa naquela situação, enquanto suas coisas estavam lá. Você tem mulher, filho, negócios e tal. Eles não se param, em momento algum. Vou levantar porque eu tenho minhas coisas para cuidar. 7 dias sentado junto com Jó. Só quem vai te encontrar com você nos seus momentos de maiores dificuldades, é aí que você vai descobrir quem são seus amigos. Esses 3 caras eram sim amigos de Jó. Só que amigos equivoca, viu, irmão Nilson? Sim. E sabe qual é um gatilho aí que nós achamos? Quando, acho que o primeiro, que é o Eli, faz, né? Ele vai dizer como foi que a situação dele, de Jó, chegou até ele. Ele vai descrever um espírito que ele não faz ideia de onde veio, um vulto, sussurrou no ouvido dele, provavelmente ele dormindo. E qual foi a pergunta que esse espírito, antes dele ir para Jó, antes dele visitar Jó, ele ia visitar Jó, já estava decidido. Esse espírito aparece para ele, esse vulto. Qual foi a pergunta? Filho do homem, pode o homem ser justo perante Deus? E qual é a questão de Jó de Satanás com Deus? É justamente isso. Jó é interesseiro. Eu conheço esse Józinho aí, esse cara é interesseiro. Uau. E Deus falou, não, Jó é um homem justo. Foi a palavra que Deus usou. Homem íntegro, justo, né? Justo, um homem justo.
E a pergunta desse vulto para esse amigo, sabendo que ele ia visitar Jó, é: pode o homem ser justo perante de Deus? Uau! Então esse cara, ele já foi para Jó, e aí quando eles encontram com Jó naquela situação, uma coisa também eles sabiam: é de Deus. Isso aí não tem nada a ver com o ser humano, não é natural. Eles poderiam também falar que era do inimigo. Ô Jó, isso aí não é ataque do inimigo não, Jó? Você vê que o testemunho de Jó era tão perfeito que os amigos de Jó chegou na constatação: isso não pode ser do inimigo, isso tem que ser de Deus também. Eles também falaram que era de Deus. Porque ele falou: se eu fosse você, pedir perdão para Deus, viu? É que a questão é assim, é você com Deus, né? É você com Deus, isso aí tem a ver com Deus, é o seu comportamento aí. Então você vê que até eles entenderam que aquilo era da parte de Deus. Mas a gente vai pegando o livro de Jó, vai olhando esses gatilhos aí, como por exemplo, esse vulto que apareceu para esse cidadão. A pergunta era essa: pode o homem ser justo perante Deus? E aquela era a situação de Jó, e ele nem sabia. Que com certeza esses 3 amigos nunca ficou sabendo dessa história também, que a gente sabe do capítulo 1, capítulo 2. Olha para você ver que o livro de Jó, ele começa dando esse fundo, né, que Jó é respeitado, é íntegro. Primeiro, o testemunho de Deus, claro, e diante de todas as pessoas. E você pode ver que as crianças o respeitam, e quando acontece, aí reverte tudo, né? Sim. Eu vi um comentário, eu não lembro quem fez o comentário, porque assim, o que acontece com o Jó? É bem parecido. Jó, pela riqueza que ele tinha, quantidade de camelos, Jó é tipo, ele tinha uma grande transportadora, que os camelos que transportam. Então assim, com a queda de Jó, todos... O comércio da região sofreu. Era o maior. Então as pessoas se revoltaram com isso, porque também sofreu penalidade também. O transporte vai ser interrompido, não vai ter mais camelos. Serviços de Jó não vai ser Não prestado. não vai. E ele era o maior. O mantenedor para esses empregados não vai ter mais, e aí? Então essa é a revolta das pessoas também. Por isso que eles vão, né, xingar Jó, vão humilhar Jó, porque estavam interessados no sonho de Jó. Você falou, é verdade, faz sentido os amigos. Entendeu? Verdade. Eles eram amigos, sim. Eles eram amigos. Ninguém senta do lado de alguém numa derrota, totalmente derrotado, envergonhado numa situação dessa, e fica 7 dias sentado ali, ó. Cara, 7 dias eles estão perdendo o negócio. Você acha que um empresário, vamos colocar aí o dono do banco do Bradesco, do Itaú, ele sentaria junto com o melhor amigo dele 7 dias e largaria lá? Não quero saber, ó, desliguei celular, não quero notebook, ó, o último, deixei celular em casa. Tô indo só com a roupa do corpo, vou ficar 7 dias lá junto com ele. Ficaria? Esses amigos fizeram isso. E esses caras eram ricos também, tanto quanto o Jó. Jó era o maior do Oriente, mas eles também eram. Então, e eles ficaram ali. Então, por essa atitude eu falo, eles eram sim amigos de Jó. Mas amigos se equivoca, viu, irmão? Sim. E diante da situação, eles não sabiam como reagir. E esse vulto falando no ouvido deles, os ataques de Satanás continuou na vida de Jó. Verdade. É que assim, ó, é que nós estamos tão acostumados a ter resposta para tudo. E a gente não consegue ficar quieto. Porque assim, a gente quer saber tudo, a gente quer falar tudo. A curiosidade é natural do ser humano. É natural, isso é comportamento humano. É humano. A gente chega e a gente quer dar uma resposta. E a gente tem que ser sincero. E eu lembrei agora que eu ia falar do pastor Iago, acabei perdendo o raciocínio. E ele conta que no início da sua caminhada ministerial, ele era pastor substituto. E aí o pastor que dirige a congregação foi para os Estados Unidos. E ele assumiu. Ele falou que teve crises. Porque no período que ele foi pastor dessa igreja, aconteceu tanta coisa que ele começou, né, a entrar em desespero. Ele falou que começou, tudo que era errado começou a acontecer. E ele entrou nessa crise aqui, parecido com o Jó, da depressão, de perguntar E como é que faz? E olha que a situação dele não era igual de Jó, né? E ele fosse uma coisa que ele aprendeu como pastor. Que as pessoas perguntavam assim, pastor, mas por que meu casamento está acabando? E ele falava, eu não sei. Eu não sei dos meus problemas. É igual a mãe Jó. Ele falava, pastor, mas por que essa doença está acontecendo comigo? Ele falava, eu não sei. Não sei, não. E assim, essa sinceridade nós temos que ter diante de Deus. Só que a gente quer, não, os amigos de Jó vão fazer. Ó, tá acontecendo isso. Fala, nós não sabemos, Jó. Jó, eu não entendo o que não está entendo, acontecendo, vou ficar Jó. só aqui. E não vou abrir a boca, porque se eu abrir eu vou falar bobagem. Vou falar besteira. Eu vou falar coisas, Jó vê que Jó depois... E esse é o grande motivo que depois Deus vai pegar esse cidadão lá na frente, né, que nós vamos ver nas outras lições, e Deus vai chamar a atenção dele. Ele vai falar, você falou coisas que não é verdade sobre o meu respeito. E a teologia dele é bonita, hein? Bonita. É bonita. É pautada. É que assim, ó, geralmente a teologia, ela não vai colocar só em verdades. Ela começa com uma verdade que desvirtua. Que desvirtua.
Aí é o perigo de Esse é você um perigo identificar. dentro é um Porque perigo que a gente tem que você fala, estar não, sempre. peraí, não. Até que é Bíblia. Até Então, que é assim, bíblico. você fica ali. Já não começa com o errado 100%. É a meia verdade, né? Que a gente chama, né? E não ter humildade de falar, olha, aqui eu não entendo. Foi o que o pastor falou. Nem tudo, pastores, professores, nós não sabemos. Não dominamos tudo. Não dominamos Não tudo dominamos, e não temos tem que ser como. honesto. Irmão, eu não sei. Não sei. E não tem nenhum Exatamente. problema você falar que eu não sei. Nós não somos donos da verdade. E o livro de Jó nos desafia isso aí. A dizer, Olha, ô irmão, mas por que aconteceu tudo isso a Jó? Ó, meu irmão, eu só sei que aconteceu a reunião, tá lá no capítulo 2. Tá, mas por que Deus aceitou, que é uma das questões que eu vejo, muita gente faz a pergunta, mas por que Deus aceitou o argumento de Satanás? Meu irmão, eu não sei, não tá no livro. ele é soberano. Não está no livro, eu só posso te falar de coisas que está aqui dentro. Verdade. Ou que sejam posso te dar contexto histórico, posso te dar modos e costumes da época, mas dizer do que Deus, porque que Deus, eu não posso, porque eu não sei, nem Deus. Jó não ficou sabendo, você quer que eu saiba dessas coisas? E foi com ele. Então a gente tem que ter humildade, irmão, para falar, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Verdade. Vamos pro tópico 2? Vamos. Ó, tá aí, ó. Continua, né? Sim. Vamos falar sobre ele tá falando assim, o sofrimento provoca a lamentação. Então, a origem da lamentação. Então, ela vem com o sofrimento, segundo aqui o pastor Newton. Uhum. Tem alguém aí, mestre, que lamentou. Ele está dizendo aí. Exato. E alguém que tem autoridade para isso. Nós estamos falando de Jesus. Ele está dizendo, ó, no momento mais doloroso, mais humilhante, vexatório da sua vida... Deixa eu ver tudo que a Torá faz que ele vê. Ele não lembrou, ó, ele está falando de Jesus. Uhum. Ele não lembrou de Deuteronômio 28. Não é isso? Mas de um canto de lamentação foi o que você falou, escrito por Davi, do Salmo 22. Que começa assim, Deus meu, por que me abandonaste? Está lá em Marcos 15, 34. Jesus. Entendeu? Salmos. Crente, isso é importante. Eu tô junto, tá? Uhum. Nós podemos lamentar assim, Jesus lamentou. Jesus lamentou. Então, sim, o que nós vamos aprender aqui é que murmurar, não. Murmurar nos afasta diante do Senhor. Murmurar é ingratidão, como diz aqui o professor Elias. Mas lamentação, nós podemos e devemos fazer. Jesus fez essa lamentação. Deus meu, está falando com Deus, com o Pai. Entendeu? Deus meu, por que me abandonaste? É Jesus, no extremo, agonizante ali. E ele chega no ponto de falar antes, né? Aliás, essa não é a única cena, né? Não. Lá na sua oração lá, quando ele está no jardim lá no Getsemane, ele fala, se for possível, afasta isso de mim. Se for possível. Só que a gente é óbvio, né? A gente só foca mais naquela parte. No entanto, todavia, seja feita sua vontade. Ok. Mas antes ele falou. Humano. Isso aqui é pesado demais. Se for possível, afasta de mim. Isso não é uma lamentação? É lamentação. Então a gente precisa aprender a olhar para a Bíblia, irmão, e ser crente mais parecido com a Bíblia, né? Esse é um problema. Nós queremos ser o irmão Elias quer ser o crente igual, sei lá, coloca um famoso aí, os pastores famosos aí da mídia, né? O Malafaia, Nicodemos, eu tô colocando, não interessa quais as denominações, colocar os famosos, né? Malafaia, Nicodemos, Hernani Dias Lopes, o não sei o que lá mais Falcão, o não sei o que Paulo Júnior. Eu quero ser mais parecido com esse cara. Só que o estilo dele é o estilo que a Bíblia nos ensina de modelo de crente nesses momentos. Estou falando nesses momentos. Não tem nada a ver com a vida dessas pessoas, não. Estou falando nesses momentos aqui de, né? O cara lá pode pregar. Não, meu irmão, você serve a um Deus que é assim, assim. O cara chegava, né? Ô, Elias, eu acho não, eu tenho certeza. Isso conhecendo aqui o que a Bíblia nos fala, o que nós somos, o que nós devemos ser. Independente qual o nome que seja, né? São homens falhos também que vão passar. Se não já passaram, vão passar ainda. Meu irmão, se não passou, agradeça a Deus. Porque vão chegar num ponto tal que vão viver. Como eu te falei assim, eu tenho com muito temor que eu estou gravando essa aula, eu olhar a cena de Jó, no nível que o Jó foi provado, é algo extremo. E foi em seguida, né? A gente vê história de outras pessoas. Tem história lá do americano, né, que é o Spofford, que acontece, ele pede o primeiro filho, só que não é imediato. Tem um período, ele pede o filho e perde sua fortuna em Chicago, já falei sobre isso aqui, né? E
ele continua servo do Senhor, não murmura, pede o filho, pede a metade da sua fortuna. Anos depois, a esposa e os filhos vão fazer uma viagem para a Inglaterra e na travessia, chega na Inglaterra, a esposa manda um telegrama, o telegrama é: só sobreviveu eu, as 4 filhas vão morrer nesse naufrágio. E ele vai fazer o caminho, olha o nível desse homem, ele vai fazer o caminho de volta, vai chegar no local exato do naufrágio, e aí ele vai escrever um hino. Entendeu? Então, assim, isso foi em tempos não próximos. Jó em seguida. Não foi próximo, foi um período longo, né? Foi um período. Agora imagina, o mal começar a vir sobre sua vida, e detalhe, todas as áreas. Foi camadas, todas as camadas da vida dele. Começou no material, na família, e foi para a questão do físico dele, chegou no psicológico dele, ao ponto dele falar: a única coisa que sobrava para mim na minha angústia, no meu cansaço, chegou a hora que você desmaia de sono. Ele falou: eu não tinha nem esse direito. Já não tinha direito de dormir. A dor, a dor extrema, ela tira o sono. E ele fala que quando esse sono vinha, ele era despertado por pesadelo vindo da parte de Deus. Ele fala: o Senhor traz seus temores sobre mim e me desperta. Eu acredito nisso aí, que a dor causa isso. Causa. Eu já conversei com alguém. Causa delírio. Causa delírio. Mas uma coisa já sabe, já fala: veio da sua parte. Tá no pacote. Tá no pacote, né? E eu gostei aqui do que o irmão ele colocou no final desse tópico aqui, né? Sobre o Iago Martins, ele fala aqui, né? O problema de Jó não era com Deus nem com seus amigos, mas com a circunstância. Olha aí. Ele fala: Deus não é contra o Senhor. Foi o que a gente falou no início. É uma expressão da alma dele. Ele falando com ele mesmo. A dor dele. Ele falando com ele mesmo. É que um monólogo, né? É comigo mesmo. Não é com os amigos, não é com Deus e muito menos Satanás. É comigo mesmo. É o que eu estou sentindo. Eu tenho que falar. E precisava desabafar. Então, você vê que é um monólogo ali, e Jó vai falar que a dor de Jó foi tão angustiante que ele não encontrou nenhum sentido na sua chegada no dia do seu nascimento. Jó vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Que aí ele começa, né, ele fala: sei lá, deixa eu ver aqui ao longo da minha vida, né, o que eu fiz, né, o que eu fiz de errado. E Jó começa a analisar a vida dele, e ele vai até o seu nascimento. Ele fala: bom, é daqui para frente. E Jó fala: maldito aquele dia, então. Né? E aí a gente vê aqui a questão que ele fala da alegria. Jó era de família rica, né? Da alegria que ele foi recebido, da mãe a amamentá-lo, da recepção ao mundo. E era comum, né, daquela época. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, né? Ou poucos ainda fazem. Mas após aquele período que a criança e a mãe ficam lá naquele repouso lá, quando sai, é festa. Lá dava festa, dias de festa. Acho que foi de um rabino que eu ouvi um comentário, não lembro o nome, para me falar. O costume no Oriente Antigo, as pessoas rodeavam a casa com cânticos, né? Manifestando essa alegria, né? De forma cantada, né? Auspiciosa se chamava, né? Isso. Cânticos auspiciosos para trazer boas energias, coisas boas para a vida era o costume do Oriente Antigo naquela época. Então você imagina quando Jó nasceu, ele viu isso, é isso que ele está falando. E foi uma grande festa. Foi uma grande festa. Aquelas pessoas tudo em volta, louvando não, cantando. Cantando as músicas da época, né? E toda aquela coisa. E ele cresceu numa vida fantástica. Ele fala: para que tudo isso? Se num final o Senhor me deixa nessa situação. Eu vou pegar o exemplo mesmo do Iago. Eu gostei. Foi bom ele falar que eu fui estudar. Eu fui ver sobre. Eu não conhecia o Iago, é sério. Não, eu também não. Eu descobri ele essa semana. Pelo Nilton. Obrigado, tá, Nilton? E aí, outra coisa que o Iago falou é justamente sobre isso, né? Dessa questão que nós estamos falando aqui. Dessa incerteza das coisas. De não saber tudo. E muitas vezes não ter essa resposta, dizer a verdade. Não sei. Não sei o que está acontecendo. Precisa de honestidade. E principalmente diante de Deus. Falar: Deus, olha, eu não sei. Eu não sei. Porque não adianta você abrir a boca, ele já sabe que você não sabe. Mas apresentar perante ele de sinceridade. Agora, perante Deus, que sabe tudo, que não tem como ocultar nada, aí você vai dar uma de quem sabe o que está entendendo. O Iago, ele cita um exemplo, ele fala que, isso no início dele, quando passou, foi para os Estados Unidos, ele falou que às vezes alguns irmãos tinham crise de pânico e ele tinha que interromper o culto para poder lá auxiliar o irmão, né, ensinar como esperar. Ele falou que com o passar do tempo ele formou uma equipe, ó, para você ver,
com a experiência formou uma equipe, e essa equipe não precisava mais preparar o culto, ia lá e ajudava. E ele falou assim, e ele descobriu com a psicologia, com os amigos psicólogos, que a crise de pânico ela não dura para sempre. Ela é só um período. E aí ele traz o exemplo daqui. Qualquer situação que nós venhamos passar, ela tem um período. É momentânea. É momentânea. É relaxar, que é difícil, é respirar. Parecido, né? Estou citando um exemplo do pânico. Vai passar. Não vai durar para sempre aquele momento. A própria Bíblia diz isso, né? O que nós precisamos entender é o seguinte, qual o tempo? Aí que entra a questão. Nós não sabemos o tempo. Pode ser que aquele tempo seja momentâneo, meses, dias, e pode ser que ele seja... Dura anos. Até o dia de eu encontrar com o Senhor. Mas tem um tempo. Eu posso ir até a eternidade com essa dor, com essa luta. Mas ela não vai durar, porque aí ele cita que quando nós chegarmos diante dele, nossas lágrimas não vai ter mais essa dor. Ela vai cessar. Acabou. Então, assim, eu tenho certeza, que a Bíblia me dá essa garantia, que não vai durar para sempre. Então, assim, eu estou inserido com muito temor, tá? Não sei ainda o que a vida reserva para nós, né, irmão Elias? Nós não sabemos. Sim. O que eu tenho que ter essa certeza e não esquecer, quando isso chegar, que não vai durar para sempre. Ela tem um período. Exatamente, irmão. Mas nós, na nossa finitude, né, nós queremos respostas para o tempo da nossa finitude. A gente quer uma resposta. E quando essas respostas não vêm, a depressão bate, a frustração, e aí Jó chega no ponto de Jó, é claro. Quando a gente fala de Jó, eu tenho até certo receio de colocar, vamos dizer, os nossos problemas, por mais que eles sejam, né, o caso do irmão aí citou aí dessa pessoa que você falou aí, né, da questão da morte dos filhos e tal, tudo mais, e que escreveu o livro. Ele foi um período um pouco mais longo e tudo mais, é uma coisa mais pesada, e tem expressões disso aí, tem muitos aí, tá? Tem muitos aí nessa situação. Mas... Horácio Porfó, lembrei agora. Ele escreve, sou feliz com Jesus. Aí. Então, assim, mas nós, uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela diz, né, que não há bem que dure para sempre, mas também não há mal que seja eterno. São períodos. Uma hora passa, uma hora vai passar. Lá no Eclesiastes, Salomão fala disso, né? Há um tempo para tudo. Há tempo bons. Vai ter tempo, irmão, sim, que você vai sofrer. Vai ter tempo, sim. Essa coisa de que virou crente, não vai sofrer mais, Jesus vai resolver todos os seus problemas. É verdade, sim, não é mentira. Mas entenda uma coisa, nesse mundo Jesus falou, olha, nesse mundo tereis aflições. E Jesus teve, você não vai ser diferente. Mas Jesus morreu na cruz por o seu pecado, meu irmão. Não para você parar de ter sofrimento aqui. Entendeu? Então a gente precisa entender que os problemas, é condição humana, ele vem, né? é condição humana. Debaixo do sol, parafraseando Salomão, embaixo do sol é sofrimento, meu irmão. Eu coloquei uma frase aqui do Agostinho, posso falar? Pode ficar. Ixi, Agostinho logo. Ele fala assim, Deus não nos deu a lamentação para nos livrar da incredulidade e do cinismo. Uhum. Nenhuma pergunta, por mais constrangedora e perturbadora que seja, seria capaz de assustar ou magoar a Deus. Aí ele fala assim, Deus conhece os abismos da consciência humana. Frase de Agostinho de Hipona. O Agostinho, ele via também esse sofrimento como consequência do pecado original, né? Ele diria que era uma consequência do pecado original. Acho que foi um dos autores que falou bastante sobre o sofrimento, sobre o pecado original, sobre a questão do sofrimento do homem, a angústia da alma. Foi o Agostinho, né? E ele fala que é uma manifestação da separação entre a humanidade e Deus. Ele fala, olha, nós somos seres, né? Nós, apesar de termos ligado a Deus, mas nós somos seres separados de Deus. Nós não temos plena, 100% comunhão, como vamos ter na glória ainda, né? Como vamos ter na glória. Ele fala, nós estamos nesse mundo, tá? Então, essa separação do homem trouxe o sofrimento. No entanto, ele diz assim, no entanto, não é arbitrário. Ele tem um propósito. Agostinho via que no sofrimento tinha um propósito redentor, o sofrimento. Tá? Aliás, isso é uma questão aí que dentro até da própria filosofia eles tratam desse assunto e Agostinho conhecia muito bem, né? E todos eles foram filósofos. Todos, sem exceção. Os pais da igreja estudava filosofia na época, filosofia, né? Irmãos, como a gente fala da filosofia, a gente precisa tomar muito cuidado com a filosofia, falar de filosofia hoje, criticar a filosofia. Porque você está criticando a filosofia que você conhece ou a filosofia? Muito bem. Ou a filosofia mesmo. Porque o que a gente vê aí é muita gente dizendo que é filósofo, chega até uns extremos que Deus é mais. Mas enfim, quando você vai estudar a filosofia medieval árabe,
que foi lá, surgiu com a queda de Roma, e aí personagens como Avicena, Averroes, Al-Farabi, Al-Kinder, que vai formar, que já vai lá, pega o que tinha não tinha tradução, era tudo grego. Pega os livros de teologia, com a queda do Império Romano, pega os livros de teologia e vai para onde? Volta para o Oriente, especialmente hoje em dia onde é o Iraque, né, que é Bagdá, e lá tem uma casa chamada Casa do Saber. Quem tiver curiosidade, né, isso é coisa de curiosidade, quem tiver curiosidade pesquisa a Casa do Saber, onde lá trabalhava judeus, cristãos, que era a igreja católica na época, né, cristãos, quem não tinha religião, era tudo uma mesma coisa, chamava Casa do Saber. E eles vão para lá, e a filosofia que Al-Kinder, Averroes, Al-Farabi, e aí vem o Maimônides lá no meio dos judeus também, essa que é a filosofia árabe, né? Então, medieval árabe, ela influenciou muito na forma que nós conhecemos a teologia de hoje, tá? E Agostinho, ele tinha uma preocupação de não deixar que outros tipos de teologia contaminassem. Ele pegava a teologia 100% grega. Então ele teve trabalho para ele mesmo aprender o grego, que ele não conhecia, foi aprender grego para traduzir os livros de teologia que tinha na época, os trabalhos, os artigos de teologia da época. Então, todos eles foram teólogos do mesmo, filósofos do mesmo jeito, era uma coisa normal. Aliás, era não só normal, como era obrigatório na formação. Né? A formação dos pais da igreja foi obrigatório ter filosofia junto. Tá? Então, eu não gosto quando eu vejo gente falar mal de filosofia. A primeira coisa que eu pergunto, meu irmão, você sabe o que é filosofia? Ou a filosofia que você está ouvindo é realmente filosofia? Os filósofos que você odeia é realmente filósofo? Então a gente precisa entender o que é filosofia. Nós estamos pastor Jonas. Pastor Jonas Madureira. Filósofo é uma benção, né? Um grande filósofo. Um grande filósofo. Mas Jonas é um lorde, né? Então, Jonas é um lorde, não dá, né? Para ir para o próximo tópico, então assim, ó, professor, irmão, ó, fica tranquilo. Fique tranquilo, tá? Deus, a partir do que nós aprendemos até agora, Deus não se escandaliza com as nossas lamentações, tá bom? Lamentações. Tá? Que fique claro. Exato. Então, assim, Deus não se escandaliza com as lamentações. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E o sofrimento tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito, e como diz Santo Agostinho dizia que era redentivo, que é para nos ensinar. Pedagógico. É pedagógico. Vamos para o top 3? Vamos. E aí agora vai apertar um pouquinho mais, hein? Nós vamos falar de um assunto aqui que é sério e a gente corre, na igreja irmão. a gente não quer falar. Então vamos, tópico 3. O sofrimento... E é o 3 ainda. Puxa, cara, dá para cortar. Acho que cortando aí. Esse que é mais importante, a gente falou demais aqui. E aí a gente já parte pro 4 e finaliza. A gente nem fala pro 4. É que o assunto já foi falado da lição inteira. É que esse aqui eu achei importante falar sobre a vamos falar morte, um que a gente não pouquinho fala sobre ele, aí a Giva que faz o os cortes e desejo. aí encaixa ele, Giva. Tá, Giva. Eu vou falar só isso que encerra, tá, Liz? Isso, legal. Caramba, a conversa tá tão boa, né? Você vê, é gostoso, né? Mas se deixar, a gente compra um frango e fica aqui. Giva, É que com o Elias vamos comer. Com o Elias é gostoso, a gente vai falando, né? Vamos lá. Porque isso que é importante, a gente pode esquecer não, de falar, vamos. tá? Porque... Tópico 3. O sofrimento provoca o desejo de morte. Ele começa ali no 3, né? No capítulo 3, a partir do verso do 11 ao 19, que está aí. Jó desejou intensamente a morte. Ao desejá-lo, o patriarca tem como objetivo dar fim no ciclo do sofrimento que Satanás lhe pôs. Só que ele não sabe que é Satanás. Ele não sabe. E aí, vamos falar sobre esse assunto aí, Elias. Como irmão. tratar esse assunto aí? Jó, ele vai falar nesse assunto, né? Principalmente no 20 ao 26, né? Que o pastor Newton colocou aqui, nosso comentarista, que diz o seguinte: por que se dá luz aos miseráveis e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Ele fala, por quê? Então Jó fala que na situação dele, existem momentos na vida que pode acontecer, nós seres humanos estamos suscetíveis a chegar a tal ponto que a gente vai olhar para a morte e achar ela, vamos dizer assim, namorar a ideia da morte. Vai falar, a morte é melhor. Pergunta, irmão Elias, suicídio é pecado? Biblicamente é pecado. Tá Não, na sim, Bíblia. foi de propósito. Suicídio é pecado. Suicídio é pecado. E desejar a morte? Desejar a morte. Falar, olha, eu, sinceramente, para mim, se eu morresse, teria sido melhor. Desejar a morte é uma coisa.
Eu vou pegar o pastor Iago, eu estou aqui, ele Sim, colocou a agenda, vamos lá. Desejar a morte é uma coisa, mas... Olha o que o pastor Iago fala sobre esse tema. Ele faz a comparação dos nossos impulsos. O desejar a morte é um impulso. Sim. No momento de dor extrema, de incompreensão daquela dor que eu estou vivendo, eu posso desejar. Ou ser rodeado por isso. Aí ele faz uma correlação com o impulso do pecado. Ou seja, o desejo desenfreado da consciência da carne, ter a vontade de pecar. É o impulso, o desejo, mas não cometer o pecado. É diferente. É diferente. E aí ele faz a correlação de desejar a morte naquele momento, mas lutar contra esse desejo e não cometer o pecado, que no caso seria o suicídio. Sim, exatamente. Só que uma das coisas que a gente precisa chamar mais uma vez, né, irmão? Atenção aqui. Prestem atenção na situação de Jó. Então, assim, nós estamos levando um nível mais Né? elevado. Exato. Porque a gente está tratando assunto que às vezes o crente fica, De um puxa, estado pra Jó. desejar a morte. E ele vai dizer que às vezes ele recebeu no consultório que os irmãos falou. Pastor, eu tenho vontade de morrer. Aí. Só que, assim, é a vontade, é o impulso. O desespero. O desespero. E aí entra a luta. Eu vou lutar contra isso. Eu não posso deixar isso. E tem formas de lutar. Aí faz a triagem que, sim, eu aprendi isso na pandemia. O aconselhamento pastoral, ele precisa ter esse discernimento. Nem tudo vai ser de ordem espiritual. Às vezes, né, numa conversa como essa, por isso que é importante alimentarmos, expressar diante de Deus e diante de alguém que vai nos auxiliar, no caso um pastor. E o pastor tem que ter essa preparação para isso. Para saber discernir. Até aqui é só lamentação, do coração do irmão, é parte espiritual. É tratável com ministração de oração e da palavra. A partir daqui não é mais comigo. Eu preciso discernir e ter esse network importante. Pera aí, ó. Aqui é esse filtro, né? Ó, você precisa de uma orientação profissional. Você precisa do psicólogo, às vezes precisa do psiquiatra. Além ainda, precisa de outro suporte que precisa. Atividade física, uma ocupação. É um conjunto, né? Então, assim, o pastor tem que ter isso. Nesse momento da pessoa se expressar, pastor, na minha depressão, no meu momento, eu desejei a morte. O desejar é permissível. É o caso de Jó. É o desejo. Só que ele está lutando para não chegar. Como tantas outras coisas, inclusive, que é pecado e que a gente deseja e depois olha e fala, Jesus, isso aí não. Foi que ele falou do pecado do impulso. Faz parte, não é isso? Sim, na natureza caída. Foi o que o pastor Iago fala. Mais, não, Deus é mais. A nossa natureza, a natureza caída vai desejar. Exato. Só que nós lutamos contra isso. Nós não vivemos em pecados. Somos pecadores, mas não vivemos em pecado. Ou resistimos a ele, lutamos contra ele todos os dias. Então, sim, isso é real. E isso é um trabalho que precisa ser muito bem visto. A gente tem, né, as nossas campanhas, que é o Setembro Amarelo, e que às vezes eu sou meio chato, viu, irmão? Eu sou meio chato, então às vezes eu até faço crítica sobre esse assunto na nossa igreja, que parece que a gente só lembra nesses períodos. Fala, gente, mas depois que fechar esse período aí, virar a chave, entrar outra programação, por favor, isso aqui não é assunto de um mês, isso aqui é assunto para a vida toda. A gente precisa estar sensível para as pessoas dentro da igreja para entender se as pessoas que estão passando por isso, tá? E entender, igual o irmão falou, tem ponto que é um bom aconselhamento pastoral, uma boa participação na igreja, né? Que Deus vai alimentando através das palavras. Mas tem momento, eu falei, meu irmão, olha, até aqui era o que era a minha parte. Você está num estágio onde não é mais comigo. Você precisa procurar a ajuda de um profissional. Ou vai além. Exatamente, irmão. É isso precisa mesmo. Da oração, não é só comigo. Não é só. Vai precisar também. Agora nós precisamos agregar mais coisas. Você vai passar por aquilo e vai continuar aqui. Aqui a gente vai continuar tratando de você, mas você precisa buscar uma ajuda profissional que eu não estou preparado para isso. A não ser que tenha um pastor que é formado em psicologia e tal, né? E sabe que tem muitos, né? Aí é uma coisa, mas se não é, busca ajuda. E essa questão de desejar a morte aqui é um tema muito sensível. É um tema muito sensível. E que é difícil a gente querer se posicionar. Nós chegamos até num ponto aqui que o irmão não tomou, né? E nem vamos tomar também, que é a questão da eutanásia, né? Se isso é... A eutanásia e o aborto, né? São duas coisas, né? Que nós, como cristãos, devemos ser contra, sempre contra, tá?
A gente vai olhar aqui, é o que eu falo da questão de nós olharmos para A execução dela, né? O ato. O ato. Mas o desejo... O desejo, ok. Mas o ato, chegar a consumar o ato, sim, é pecado. Sim, é pecado. Né? E aí a gente olha aqui a Você vê situação que Jó de não cometeu suicídio. Ele falou, olha, eu desejei. Ele desejou a morte, mas ele não chegou Ele ao falou que suicídio. era preferível. Né? Ele falou preferível. Que Jó, olha, a situação que Jó se encontrava não era para estar vivo. Não era para estar vivo. O que Jó entendeu? Isso Não aqui vale a tem pena. alguém que está me segurando aqui que não está deixando eu ir. Não vale a pena viver. Não vale a pena viver, mas eu não posso partir. A minha situação era de morte. Meus filhos morreu sem nada disso. Meus servos morreu sem nada disso. E eu tô nesse processo aqui de degradação física, física mesmo, né? Degradação física, deterioração física. Já fala, isso aqui qualquer ser humano estava morto com isso aqui. Já fala, é como se tivesse negado o direito dele à morte. Ó o verso 20. Ó que tá assim, ó. Porque se concede a luz ao miserável e a vida aos corações amargurados. Aí ele tá a tradução da palavra hebraica, Mel, traduzida aqui por miserável, é usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso se torna-se incapaz de exercer suas funções. Para ele está dizendo assim, ó, qual o objetivo? Eu não tenho condições nenhuma de exercer nada, de fazer nada. Está tudo acabado, não tem nada. Eu estou no estado quase... Aí entra o que a gente falou da eutanásia, né? Vegetativo. Mas não tira a vida. Mas não tira tipo assim, a vida. qual o sentido de estar vivendo dessa forma? Mas tem. Mas tem um propósito, né? Por que tem? É aquilo, para nós cristãos vamos sempre defender o direito à vida de Deus. É exclusivo e inegociável de Deus. É ele Elias, que eu vou ser sincero, vou ter essa sinceridade diante de vocês aqui. Essa semana a gente perdeu a tia da minha esposa. Eu os conheci, eles são lá do Nordeste, moram no estado do Ceará, e ela foi acometida de câncer. E demorou a descobrir o câncer. E eu fiquei até emocionado. Eu os vi trabalhar na obra. Tipo, se gastarem, né? Receber todas aquelas pessoas. E eu falei, meu Deus. E assim, e quando chegou a doença, a gente viu muito dessas pessoas. Eu posso falar isso aqui, né? Pastores, pessoas que os abandonaram. Só que assim, ó, em nenhum momento a gente viu ela murmurar. Foi essa semana, ela faleceu na quinta-feira agora. E aí, o tio da minha esposa, ele falou assim que chegou no estágio máximo, né? Que, como é que fala que o câncer dominou todo o corpo? Né? E aí, assim, todos os tumores estouraram. E aí ele pediu para que os filhos saíssem, né? E ele ficou do lado dela, assim. E todos os médicos comentam que a dor é extrema. No caso dela, nem a morfina já fazia o efeito. Porque a morfina é para tirar a dor extrema, no caso. É o mais potente que tem, né? De analgésico. E já não tirava dor. Só que em nenhum momento você via ela murmurar. Ela chegou diante do seu esposo e falou, tá tudo bem, estou aguardando agora Jesus me buscar. E isso é um caso digno da gente discutir sobre esse assunto. Não é qualquer tipo de sofrimento, não, irmão. Não. Não é qualquer tipo de sofrimento. Eu estou falando de dor extrema. No estágio final do câncer, ela poderia falar o que ela quisesse. O que ela quisesse. O que ela quisesse. Desabafar, né? Falar o que ela quisesse. Não é que ela estava super, ela não estava sentindo dor, não, pelo contrário. A dor era extrema. Mas ela entendia tanto que aquele momento estava acabando. Foi o que a gente acabou falando agora, que o Iago citou. Irmão. Não era para sempre. O que estava por vir, aí entra a situação da dor do parto, né? A mãe que ela dor. Irmão. Quando pega a criança no colo, ela não lembra mais. A Bíblia fala sobre isso. Ela não lembra dessa dor. E ela passa por aquela dor. É a mesma coisa. Quando nós chegarmos... momento. Elias, eu tenho essa convicção, acredito que você também tem. Quando nós chegarmos nessa eternidade, tudo... Acabou. Nós não vamos lembrar disso. Não tem mais isso aí. Não vamos lembrar mais. Exatamente. E isso aí abala também quem está do lado, viu, irmão? Eu tive essa experiência com meu pai, né, na situação, e a gente que estava do lado olhar assim e falar, Deus, por que não acaba logo? Porque você ama tanto essa pessoa e você está num estado tão desumano que você fala assim, Senhor... Sofrimento muito absurdo. Todo mundo não morre? A morte não é o fim de todos? Então por que não chega logo?
Claro que você não vai orar pedindo a Deus, Deus, mata, leva, Senhor. Não, não é assim. Mas você se questiona assim. Você vê que a angústia de quem leva tá pro Senhor, e você né? tá a dor não era minha, o estado degradante não era meu, mas eu falo, Senhor, leva. Eu preciso descansar, tá Leva, sofrendo. precisa Né? descansar. E aquilo que você acabou de falar, a gente sabe para onde está indo. A gente sabe para onde está indo. Vai com alegria. A dor tá grande, mas você vai com alegria. Você fala, eu sei para onde eu tô indo. Ela estava com essa certeza. Eu sei pra A onde eu dor tô tá acabando, é final. Tá no máximo a dor. Mas, tipo assim, o que tá vindo, Eu sei o que tá vindo. É isso. Entendeu? É aquela música lá, que é um pouco farisaica, né? Que canta aquela música, aquele gospel lá, né? Mas ela tá certa nesses pontos onde fala que a alegria vem pela manhã. Ou seja, o sol vai nascer. A noite está indo, o sol já está chegando. É a certeza. Que né? é a nossa esperança da nossa teologia que a gente prega, né? Nós vivemos a madrugada dos tempos. Madrugada. O sol já está raiando, tá vindo aí. É um novo dia, né? É um novo dia, tá chegando. E nesse novo dia vai ser tudo diferente. Maravilhoso. E ó, pra gente encerrar aqui, né? Nós já falamos bastante aqui. E não foi só Jó que teve o desejo. Jeremias também. Jeremias, oxe. Profeta Quem mais? Jonas. Jonas. Tem mais? Elias. Elias. Então nem na precisa- sua caverna. Na sua né? caverna ele desejou a morte. Desejou. Muitos outros. Então nós... Em situações diferentes, né, irmão? De situações E bem situações diferentes. E mostrando- não chegou ao extremo tanto, né? Mostrando que pessoas em situações não precisam chegar numa situação igual o Jó para que essas coisas aconteçam. Que são lamentações. São lamentações. Não murmuração. E isso faz parte da vida. Nós vamos encerrar essa videoaula. Esperamos ter agregado aos irmãos que vão, ou às irmãs que vão lecionar essa lição. Que Deus possa cada vez mais nos humanizar, em sentir humano, e expressar diante dele as nossas lamentações com sinceridade. Chegar diante dele, né? Com sinceridade, Coração expressar. Coração aberto. E entender que a nossa vida, em momentos difíceis da nossa vida, nós vamos passar por extremos. E o Senhor quer que diante dele nós possamos rasgar o coração e dizer o que está doendo, o que está errado. Isso não é pecado diante do Senhor, que é diferente de murmurar contra o Senhor. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Bom, quer acrescentar mais alguma coisa? Só agradeço, irmãos, aí. Foi uma honra, né, participar de mais essa aula aí. E que, em nome de Jesus, seja edificante para a vida dos irmãos essa aula e que seja um bom subsídio também, tá? Amém.